Bad Boy Bubby é uma pérola do cinema australiano. Produção de 1993, dirigida por Rolf de Heer, não há adjetivos suficientes para referenciar a qualidade da obra. Obra controversa, ao mesmo tempo um drama de envergadura social, com pitadas de humor ácido, comédia e sarcasmo ao extremo. Bubby, interpretado por Nicholas Hope, é um garoto que viveu aprisionado em um muquifo, um porão mesmo, com a sua mãe por 35 anos. Aqui já observamos a semelhança com Old Boy, produção sul-coreana de 2003. A tortura psicológica da mãe sobre o filho consistia em dizer que não havia como respirar fora daquele muquifo. Portanto, Bubby conformava-se com a enganação, visto que ele tinha a cabeça de uma criança pela defasagem educacional. Imagine alguém 35 anos preso, sem poder sair desse cativeiro. Nesse período de mais de 3 décadas, a mãe abusava psicologicamente e sexualmente do filho, até que um padre velho, bêbado, bate à porta. Era seu suposto pai, que agora precisava da mãe para favores sexuais, o qual nunca tinha procurado o filho antes. Nesse contexto de reencontro com o pai, após desentendimentos, Bubby acha um meio de anulá-los e foge de casa. Sim, ao prever que seus pais respiram, ele os mata sufocados. Fim do primeiro segmento, que se arrasta um pouco pela densidade do sofrimento do personagem principal. Aí começa a narrativa angustiante de um personagem com o qual é difícil não se emocionar. No fundo, veremos ser um personagem com o qual é muito fácil se identificar. Seu percurso narrativo no segundo segmento nos lembra Forrest Gump, produção de 1994, mas o percurso de um sujeito ingênuo em um nível completamente underground. Assim, podemos dizer que Bad Boy Bubby seria uma espécie de Forrest Gump underground, Forrest Gump raiz. Ao sair de casa, precisa sozinho enfrentar o mundo, relacionar-se com pessoas estranhas, entender a morte e, por fim, entender os tipos de crença humana a fim de saber o que, de fato, fez com seus pais malucos. Os signos indiciais e simbólicos nos remetem a temas como incesto, abandono de incapaz, busca pela identidade, sendo que a busca por uma divindade que dê sentido à vida seria o percurso narrativo desse sujeito que foi jogado no mundo. Há enquadramentos-chave sobre a gola do padre, o ícone do cristianismo, sobre a máscara de gás da mãe, índice que relembra a periculosidade do mundo lá fora. As oposições construídas a partir desses signos são, por exemplo, a natureza versus a cultura, a qual o personagem busca na sua jornada. A fé versus o ceticismo, crenças que o personagem constrói e quebra no seu percurso. Lançado no mundo, é agredido verbal e fisicamente por pessoas que não entendem a sua ingenuidade e a sua forma de comunicação. Esta estacionada em uma mente de pouco mais de 7 anos. Conhece o sexo com outras parceiras que, sabendo de sua vulnerabilidade, usam seu corpo, embora de forma consentida. É ajudado por uma banda de rock underground que, valendo-se de sua esquisitice, o transforma em uma espécie de rockstar que veste uma roupa de padre e que transa simbolicamente com uma boneca sexual. Enfim, conhece uma enfermeira, sua futura esposa, que lhe apresenta uma clínica de deficientes, local em que faz brotar nele o dom de ajudar o próximo. Outros plots aparecem no seu percurso, o que fazem desse filme uma obra de arte do cinema australiano e um dos mais tocantes filmes que já vi. O IMDb confere nota 7,4 para esse filme, um site mais exigente nesse aspecto, portanto. O Rotten Tomatoes já é mais generoso, sobretudo quando parte dos espectadores, que conferem 88% a essa inspiradora produção, enquanto a crítica concedeu 83%. Não pensem que Bad Boy Bubby é um filme fácil. Algumas cenas são chocantes, o tema social é relevante, e a forma apreensiva com que vamos acompanhando o personagem faz com que nos identifiquemos cada vez mais com ele e que sintamos, por vezes, vergonha alheia por situações que vão do extremo drama abusivo até cenas cômicas e de humor extremamente negro. Um filme para o qual concedo nota 9. Grato por terem acompanhado até aqui, mudamos o formato do canal e espero que tenham gostado da crítica e da indicação do filme. Não esqueçam de assistir ao canal e deixar uma crítica para discutirmos outros detalhes do filme que acharem interessantes. Acompanhe o canal via Facebook e Instagram, ambos com o nome Cine Semiótica.
Obrigado e até semana que vem em nossa próxima análise e indicação de filme. I'll be your brainless Far Cry.